O livro Bestiário é um projeto financiado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Sobral, com recursos da Lei Federal da Política Nacional, Aldir Blanc. Bestiário do Fantástico Sobralense. Monstros residuais e onde habitam. Vicente Júnior. Produção Zólios. Apresentação. Foi lá pelos idos de 1980, 1981 talvez, que cheguei pela primeira vez à praia de Flecheiras, pequena vila de pescadores pertencente ao município de Trairi, distante pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza. Meu pai havia pouco comprado um terreno desprovido de construção, mas repleto de coqueiros que nos serviram de telhado nas primeiras vezes que fomos ao local. Dormíamos assim mesmo, arranchados em redes, sob as palmas dos coqueiros, entrepontilhadas por uma miríade de estrelas, finalmente dispostas no céu profundo e embalados pelo som constante do mar. Ao lado, um lampião nos servia de luz e bico de fogão quando necessário. Mais que isso, nada. Pelas manhãs, tínhamos a nosso dispor o mar, o canto dos passarinhos, um canavial que margeava os fundos do terreno e ali um córrego de água doce, onde, quando em vez, íamos nos socorrer. Passamos a frequentar aquela praia com uma assiduidade religiosa. Aos poucos, conhecemos as pessoas, meu pai fez amigos, eu fiz amigos, estávamos bem estabelecidos. Recanto de sonhos e poesia, pouco a pouco e muito lentamente, a casa ganhava forma, não havia janelas ali. Porta somente a da entrada, nada de energia elétrica, a água vinha de um poço e era manualmente bombeada para a caixa. Tudo muito simples, tudo muito rústico. À noite, armávamos redes de cordas no alpendre da casa. Papai se deitava em uma, eu em outra, amigos em mais algumas. Dona Guiomar, caseira, tomava assento ao pé da escada, cor de um vermelho escurecido do sol, pele castigada, cabelos cinzas. Ela quase sempre trajava um vestido florido, talvez de chita, não saberia dizer ao certo. Ali posta, arrumava-se em posição, pernas curvadas para trás, corpo inclinado e apoiada sobre um braço. Era então que pitava seu cachimbo e, ao tempo em que soltava a baforada de fumaça, iniciava suas histórias. A noite quase não tinha fim com Dona Guiomar. Contava uma, depois outra e mais alguma, e quando pensávamos que já não, repetia a primeira com ajustes para parecer nova. Em sua maioria eram histórias de tempos e já não mais. Algumas, entretanto, flutuavam no tempo de não sei quando, e outras versavam sobre alguma realidade recente. Lembro-me bem de muitas das histórias de Dona Guiomar, mas talvez a que mais me tenha marcado seja a história do batatão, uma bola de fogo que surge próximo a juntados de água doce ou salgada e que corre atrás das pessoas. Eu mesmo já corri com medo do batatão umas tantas vezes. Lembro-me da história do lobisomem que vivia por entre o canavial do velho Jonas. Papai, inclusive, sempre me preveniu a nunca ir roubar cana com sol baixo demais, porque o lobisomem poderia aparecer. Eu sempre segui as prudentes orientações paternas, mas um primo meu, desobediente, foi ao canavial e ficou até o escurecer da noite. Quando dei fé, vi meu primo pular pelo buraco da cerca de arame farpado e correr para dentro de casa, onde nos trancamos. Ele só conseguia dizer, tremendo de medo: lobisomem! Eu não o vi, mas ouvi o rosnado alto do bicho. Só nos restou rezar a reza forte de Dona Guiomar ensinou. Bastaram os 2 primeiros versos e o silêncio se fez. Ter o sim pelo não, rezamos mais umas quantas vezes, só por garantia. Eu e meu primo saímos intactos dessa aventura. Outro amigo que sempre chegava lá por casa para contar histórias era João Paixão, velho pescador, pai de Carlinhos, amigo querido. Foi da boca de João Paixão que ouvi falar pela primeira vez de um tal assobiador.
Assombração que aparece em noites calmas para pessoas que estão caminhando sozinhas e despreocupadas. Ao ver sua vítima, o assobiador normalmente emite um assobio e espera que sua vítima o responda com outro silvo. Quem assim o fizer, corre risco certeiro de ficar louco. João Paixão enumerava nomes de muitos que caíram na tentação do assobiador e por isso perderam o juízo. Eu nunca acreditei muito nessa história, mas um dia, voltando da pracinha para casa, passando numa clareira onde os pescadores normalmente punham as redes de pesca a descansar, ouvi um dito assobio. Não demorei a pensar no que poderia ser. Era tarde. Corri como nunca mais consegui. Esta é a primeira vez que trago esta situação a público. Cresci assim, entre histórias e mais histórias que compuseram e conformaram minha imaginação. Na minha cabeça, o fantástico e o real não encontram limites muito definidos, e talvez por isso mesmo tenha tomado gosto pelas histórias da cultura dita popular, tão docemente registradas nas memórias de tantas pessoas que, tal como Dona Guiomar ou João Paixão, ainda persistem e insistem em manter essas narrativas vivas. Ao receber a encomenda de escrever estas linhas de apresentação ao trabalho do amigo Vicente Júnior, fui tomado de profunda alegria. É sempre um prazer contribuir com as pessoas que militam no velho flanco do folclorismo, atualmente encapado no universo dos estudos da antropologia, da história e também, como neste caso, da literatura. Ao mesmo tempo, as visagens, os assombros, os monstros e as bestas aqui apresentados me fizeram recordar de momentos muito particulares da minha história. Os que lerão as páginas seguintes poderão não acreditar no que aqui está colhido e catalogado, mas o certo é que é tudo verdade, verdade daquelas mais verdadeiras, daquelas que não se pode explicar com a razão limitada dos intelectuais e que só encontram solução na sabedoria ancestralíssima de um povo que merece ser mais ouvido, mais estudado e mais respeitado. Amigos leitores, que vocês se reencontrem neste bestiário, tal como eu me reencontrei, mas se o encontro não lhes for possível, permitam-se perder entre as verdades aqui colocadas. Não duvidem de nada. O certo é que todos os registros seguintes vão para além da superficialidade. Recebam este trabalho como convite para desbravar outras realidades. Embrenhem-se nas matas escuras dessas histórias. Permitam-se conviver com o fantástico, mas se em algum momento, na solidão da leitura, porventura, virem uma bola de fogo, ou ouvirem um rosnado bravio, ou mesmo um sigelo assobio, cuidado. Professor Dr. Tito Barros Leal. Monstros residuais no campo do disse-me-disse. A literatura da oralidade é essencialmente uma literatura que tem como base o povo e como ferramenta a voz. Exatamente por isso, a literatura da forma como se conhece deixa de ser captada pelo seu sentido primeiro de letra, configurada por tudo o que foi escrito e passa a ser compreendida, lato sensu, também por meio das falas, dos murmúrios, dos casos, dos causos e, portanto, como algo inerente ao campo vasto da cultura popular. A oralidade, no caso a literatura de tradição oral, passa a figurar como uma espécie de arte do cotidiano, ou seja, apresentada por meio de diferentes manifestações ou ocorrências da vida diária, englobando as contações de histórias, os causos, as narrativas de feitos comuns ou sobrenaturais que afloram por influxo da memória nas mais diversas situações e finalidades. Nesta tentativa de evitar o enterro da memória, como assinala Tito Barros Leal, 2021, intentamos, com este livro, apenas aproximar o povo daquilo que ele mesmo diz.
Ao que se percebe, por meio da transmissão oral, os textos ou eventos sobrenaturais evocam de certa forma uma memória do futuro, pois a rememoração e a interpretação são garantidas pela transmissão, que na técnica da oralidade privilegia o inexato, o dúbio, o subjetivo, que passa a funcionar como um elemento gerador de uma reconstrução com diferentes versões, sempre se referindo ou remetendo a uma forma identificada como original, que passam a ser incorporadas na tradição. Este processo permite o ressurgimento de imagens e, logicamente, de monstros que, por sua natureza, teimam em permanecer sempre no processo de reconstrução das próprias histórias, ouvidas numa perspectiva espaço-temporal. Daí podermos, inclusive, falar sobre a migração de temas e dos próprios monstros que se cristalizam de um povo a outro, de uma sociedade a outra, de uma narrativa a outra, como o lobisomem, a loira do banheiro, o gritador e outras criaturas híbridas. O livro dos seres imaginários de Jorge Luiz Borges é uma lúcida reflexão sobre esse tipo de literatura como fato temporal e móvel. Erigiu ele um catálogo de seres imaginários fixos, um repertório estável de monstros. O que o atrai a Borges é a inevitável transformação que trazem as imaginações primeiras, tão vistosas que parecem definitivas às leituras sucessivas, às novas versões, às digressões, às erratas. Conscientes de que muitos são os livros que tratam de monstros, os bestiários, vindos da Idade Média e antes dela, anotamos aqui o sentido amplo dessa denominação. Significa dizer que não listamos apenas animais em nosso estudo, mas seres fantásticos ou sobrenaturais, que pelo ser humano foram tomados como maravilhosos, bestiais ou demoníacos, portanto, inerentes a uma fauna ou horda fantástica do extramundo, registrada com narrativas curtas, contos, lendas e causos, coletadas a pessoas com mais de 60 anos e resistentes à ampla e sombria região norte do nosso estado, intimamente ligados a um processo que pressupõe dinamismo e permanência. Esses monstros de que nos falaram Borges, C.S. Lewis, Todorov, Lovecraft e tantos outros que escreveram sobre os temas são, na prática, criaturas do tempo, monstros sucessivos, resíduos, ressaltados ou esquecidos, alguns de acordo com a época e com a necessidade humana. Por isso, podem ser vistos aqui, na nossa opinião, sob o prisma da residualidade literária e cultural do professor Roberto Pontes, para quem nada é novo em uma cultura, em uma literatura, tudo é residual, até os monstros. Grifo nosso. Naturalmente, tornou-se extremamente necessário e importante trazer a público essas histórias, esses temas ligados ao fantástico e ao medo, frutos de demorada pesquisa que envolveu pessoas jovens, estudantes universitários, com pessoas de mais de 60 anos, avós, pais, mães, tios e tias, que pela idade longeva conseguiriam dar notícia dessas histórias já ouvidas de outros idosos que remontam à infância das pessoas daquela época e que atualmente vêm desaparecendo. Metodologicamente falando, o encontro dessas duas pontas da vida, avós e netos, trançado e reforçado pela oralidade, pela contação de histórias, foi um dos momentos mais agradáveis da pesquisa. Parentes brigados se reencontraram nesse momento de oitiva e transcrição, vozes foram eternizadas na gravação e as variantes linguísticas de todo tipo foram respeitadas e admiradas como parte desse rico produto da ciência que promoveu uma visita ao passado com emoção e uma reflexão presente sobre o futuro, a qual todos estamos sempre interligados. Com o auxílio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, da Secretaria de Cultura de Sobral, de alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, dos cursos de Letras da UVA e do PAFO,
que recolheram as histórias, selecionamos minimamente alguns monstros dos quais traçamos um esboço visual próximo da imagem apresentada nas histórias para construirmos um bestiário pequeno, mas de grande importância para os estudos de memória e oralidade nas zonas norte e noroeste do estado do Ceará. Os narradores, cientes da importância e variação dos monstros no território brasileiro e em outros países, optaram por manterem-se anônimos, pedido que foi prontamente atendido. A todos que colaboraram com a feitura deste trabalho, o meu voto maior de gratidão. Obrigado. Professor Dr. Vicente Júnior. O Amortalhado. Na Serra da Ibiapaba, nas cidades de Tianguá, Ubajara e Guaraciaba, a história do amortalhado tem aterrorizado as pessoas há muitos anos. Há relatos antigos também de Sobral e Massapê, em que se compreende, segundo a tradição oral, que o amortalhado é um tipo de penitência que as pessoas recebem, geralmente homens, por terem cometido algum pecado considerado muito grave, por exemplo, atentar contra a vida dos pais ou dos filhos, matar a esposa, etc. O penitenciado deve vestir-se todo de branco, com uma roupa especialmente confeccionada para isso, a mortalha, e visitar 7 cemitérios, levando um corpo seco nas costas, durante 7 noites de lua cheia. Até pagar sua pena e descansar em paz, o amortalhado deve rezar um rosário em cada cemitério e sua peregrinação geralmente começa à meia-noite. Se ele se encontrar com alguém ou alguém zombar dele, nestas noites ele retira o morto das costas e o joga sobre a pessoa que a partir desse momento toma seu lugar como novo amortalhado, sofrendo até cumprir a sentença. Em sua trajetória, o amortalhado não pode ser interrompido. Por isso, os mais velhos aconselham que ninguém deve sair de casa nas noites de lua, sob pena de tomar o lugar de um amortalhado, se encontrá-lo na noite e receber dele a maldição do corpo seco. Nota: um dos primeiros relatos oficiais sobre encontro com o amortalhado aponta o ano de 1962, na cidade do Ipu, na localidade Engenho dos Belém, onde a gente devota compreendia, entendia e respeitava as penitências impostas pelos padres locais. A bola de fogo. A lenda da bola de fogo é muito antiga. Para os moradores do Campeche, do Graça e do Ipu, é uma bola enorme que nasce onde tem mijo de gado e que sai flutuando viva por dentro dos matos e nas estradas. A bola aparece muito à noite, nas veredas do sertão, assustando os caminhantes, geralmente homens que vêm das festas e da casa das namoradas. As explicações para sua existência são várias, mas 2 nos interessam. A primeira é que as bolas de fogo seriam espíritos que não conseguiram encontrar seu descanso. Outra hipótese é que as bolas de fogo são as almas de parentes que tiveram um relacionamento incestuoso ou proibido e depois de um feitiço mal sucedido, morreram e se transformaram em grandes tochas incandescentes que perseguem as pessoas noite adentro, tentando avisar que não cometam o mesmo erro. Nota: monstros e demônios esféricos são registrados há séculos em bestiários. Borges registra em seu livro A Bola Branca. Vi a imagem da bola branca, foi breve, não era um ovo, era perfeitamente esférica e imaculada. Tentei desenhar a bola branca, mas percebi que ela quase não tinha sombras, ou não tinha definitivamente. Era de um branco levemente azulado, que refletia algo muito puro. Registra-se ainda, conforme Tito Barros, em zonas de praia, uma variante denominada batatão, que também se apresenta como uma enorme bola de fogo. A loira do banheiro. Embora com aparição registrada em algumas escolas de Sobral, a história da loira do banheiro, segundo alguns pesquisadores, nasceu em São Paulo. A jovem Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida no final do século XIX, era filha do Visconde de Guaratinguetá.
Alva e muito bonita, tinha cabelos aloirados e sorriso franco. Casou à força aos 14 anos com um homem rico e bem mais velho. Infeliz no casamento, vendeu suas joias e fugiu para a França, onde morreu aos 26 anos de causa desconhecida em 1891. A mãe manteve o corpo da filha em uma urna de vidro por meses e aberta à visitação. Ela não queria enterrar a filha, mas começou a ter diversas visões da jovem pedindo que fosse enterrada e por fim obedeceu. Na casa onde viveu a família, foi construída em 1902 a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Anos depois, nessa escola, alunos relatavam que também viram Maria Augusta vagando pelos corredores e pelos banheiros num eterno gemido de sofrimento. Há relatos de alunos que disseram ter sentido um forte cheiro de perfume de rosas quando ela se aproximava. Em 1932, a escola incendiou e as aparições passaram a se tornar frequentes. Ao longo dos anos, naquela e em outras escolas do Brasil inteiro, inclusive em Sobral e Fortaleza. Nota: alguns comentadores encontram relação de proximidade entre a loira do banheiro, que é brasileira, e a história de Blood Mary, Maria Sangrenta, da tradição oral norte-americana. A perna cabeluda. Segundo registram sítios de cultura popular, a lenda da perna cabeluda surgiu em Recife, no estado de Pernambuco, na década de 1970 e aos poucos veio parar no Ceará. Naquela época, as pessoas já alertavam que essa perna assustadora tinha por hábito esperar, no escuro da noite, qualquer transeunte desavisado para enchê-lo de chutes por todo o corpo, não importando se era homem, mulher, idoso ou criança. No Ceará, foram registrados relatos de aparições em Fortaleza, nos bairros José Walter e Mondumbi, e em Sobral, nos bairros Padre Palhano e Sinhaçaboia. Com depoimentos no jornal O Povo, nos anos 80, a perna cabeluda deixou apenas de assombrar o povo e ganhou traços de monstro assassino. Moradores de antigamente contam que o homem foi morto pela perna maldita. Um policial se interessou pelo caso e começou a investigar. Foi morto violentamente pela perna cabeluda. Nota: segundo Borges e Todorov, monstros constituídos por pedaços ou partes do corpo humano são comuns desde a Idade Média, quando ainda eram comuns técnicas de punição como a mutilação e o desmembramento. No século XIX, um dos primeiros textos da literatura fantástica pertence a Hugh Walpole, intitulado Cabeça de Jade Verde, história em que uma imensa cabeça persegue a personagem central aonde ele vai. A franquia Addams Family inicialmente seguiria o Walpole, propondo também uma cabeça viva bolando pela casa, mas preferiu algo menos grotesco, o Mãozinho, retomado na série Vandinha, que se tornou curiosamente um monstro carismático. O Véi do Saco, ou Papa Figo. Dizem os moradores mais antigos, em fatos situados nos anos 70 e 80 no Alto do Cristo, que se trata de um homem velho e maltrapilho que vive perambulando pelas cidades com um saco nas costas, onde guarda os ossos das crianças que ele capturou. Conhecido como Homem do Surrão e Véi do Saco, essa figura assustadora tem como objetivo, segundo os relatos, sequestrar crianças e tirar delas algum órgão como o fígado, por isso o nome também de Papa Figo em alguns lugares. Em muitas versões, o ser estranho tem a aparência de um homem idoso, sujo e assustador, com olhos avermelhados, orelhas peludas, dentes de vampiro e garras afiadas. Nota: embora com aparência de chibungo, orelhas de lobo em dialeto africano, o Homem do Surrão é um velho maltrapilho, de olhos vermelhos, que vaga pela noite com um enorme saco e captura crianças. Encontramos uma variante feminina, a Mulher do Saco, em lendas urbanas do Japão, distante geograficamente de Sobral, mas culturalmente aproximado e que, portanto, vale a pena registrar. A Caipora.
A partir de relatos colhidos de caçadores do Ipu, do Jordão e de outras regiões da Serra da Meruoca, a caapora, é uma índia anã, de cabelos avermelhados, corpo esverdeado e orelhas de elfo. Seu nome indígena significa habitante do mato, e sua grande missão é proteger a floresta, a fauna e a flora. A caipora anda nua pelas florestas e tem o poder de amansar bichos ferozes e ressuscitar animais mortos. Como defensora das matas, ela despista com assovios e barulhos e faz armadilhas para confundir os caçadores. Dizem que ela só permite a entrada na mata aos caçadores que ofertam a ela um generoso pedaço de fumo de rolo que deve ser deixado em um tronco em lugar ermo e sem armadilhas. Em algumas versões, ela aparece montada em um porco do mato e corre atrás de todos aqueles que possam fazer algum mal à floresta e seus animais. Nota: Luiz da Câmara Cascudo afirma que existem lendas semelhantes à da caipora em outros países da América do Sul, na Argentina, a Iartai, no Paraguai, no Uruguai e no Chile, o Aximalen, por exemplo. Em alguns deles, a caipora é um índio velho, gigante, que vive em regiões de montanha. Em outros, ela tem o poder de assumir a forma de um cão ou de um porco selvagem. Sobre entidades protetoras, registra-se também na cidade de Granja a lenda da Mãe d'Água da Piriquara, mais uma entidade feminina a proteger a natureza. O fogo fátuo ou fogo corredor. De acordo com relatos colhidos na Serra da Meruoca, também no Mucambo, no Pacojá e no Graça, é uma estranha luz bruxuleante que adentra as matas, sobe na cumieira das casas e indica o local onde deve existir botija. Para os mais esclarecidos, é uma luz flutuante ocasionada pela combustão de gases provenientes de vegetais ou de animais em estado de decomposição. Geralmente aparece à noite em regiões pantanosas ou em terrenos com cadáveres enterrados. O fogo-fato chegou a ser descrito ainda em 1560 pelo jesuíta português José de Anchieta, mas relacionado com outro monstro. Junto do mar e dos rios não se vê outra coisa senão um boitatá, o facho cintilante de fogo que rapidamente desapareceu. Nota: uma variante do fogo-fato é o boitatá, ou tem-água, uma serpente de olhos de fogo com avistamentos muito comuns no Rio Grande do Sul e registrada por Érico Veríssimo em seu romance Ana Terra. É possível observar mais recentemente essas bolas azuladas na animação Valente, da Pixar, História da Princesa Mérida, e lá essas chamas eram colocadas também como algo mágico. A Moça da Mata. Muito comum nas narrativas orais do sertão do Ceará, Zona Norte e Inhamuns, desde o século XVIII, a Moça da Mata é uma jovem de aspecto doentio, encontrada nas matas, normalmente penteando os cabelos sobre uma pedra. Um tipo de sílfide, ou demônio da floresta, já citado pelo historiador e romancista português Alexandre Herculano em seu texto A Dama Pé de Cabra. Ocorre em regiões de Mata Atlântica, em regiões de serras, por exemplo, nas serras da Meruoca e de Maranguape. Nota: existe uma variante chamada Comadre Fulozinha ou Mãe da Mata na Paraíba. Comadre Fulozinha é apresentada normalmente como uma entidade pálida de longos cabelos negros. A origem da lenda da Comadre Fulozinha é incerta, mas tudo indica que surgiu ainda no período colonial, no século XVII e XVIII. A Mulher Serpente. Narrativa muito encontradiça no sertão do Ceará, principalmente da mulher que vira serpente para mamar no peito das mães no lugar dos recém-nascidos. Há uma relação de permanência com Lilith, monstro citado por Hesíodo e Borges em seu bestiário. Há um registro na cidade de Sobral, em lenda antiga, sobre a Lagoa da Fazenda, que fica localizada sobre a Universidade Vale do Acaraú, UVA. Mas o caso mais intrigante é o da mulher serpente do Açude de Araras, na cidade de Varjota,
Em reportagens ainda rudimentares dos anos 70, 80, é possível encontrar, mesmo pela internet, o depoimento de pescadores como o senhor Edmilson Farias, que conta sobre o dia em que avistou numa pescaria, às 4 horas da manhã, o terrível monstro, metade mulher velha e metade um monstro cheio de escamas enormes e esverdeadas. Segundo a lenda, uma mulher que também costumava pescar e cuidar do açude faleceu e disse que mesmo depois de morta continuaria por ali. O curioso é que no fundo do açude, segundo imagens da época, há pelo menos 2 antigos cemitérios que, com a subida das águas no inverno, foram encobertos. Apenas em tempo de seca grande, como as de 1915 e 1987, é possível ver novamente os túmulos. Os avistamentos pararam, mas o que se sabe é que, protegendo o açude Araras, existe até hoje no fundo das águas uma mulher em forma de serpente. O poeta Maílson Furtado, de Varjota, tratando de mais uma de tantas versões dessa história, aborda em um delicioso cordel a lenda da serpente do Araras. Nota: monstro relacionado diretamente às lâmias, um dos seres fantásticos do livro de Borges. Trata-se de uma mulher com a maldição ou com o dom de metamorfosear-se em serpente. Na Europa, registra-se a Melusina, desde 1300, um espírito feminino das águas doces que vive em lagos, rios e fontes sagradas. É representada como uma mulher que tem metade serpente da cintura para baixo e pode se transformar em dragão. Martim Lutero nos apresentou outra versão da Melusina, Die Melusina Zulesselberg, a quem ele se refere várias vezes como súcubo. Johann W. Goethe, em 1807, trouxe a público o conto Die Neo Melusine. A Melusina é vista, em alguns países, como o espírito das águas pré-cristão, que muitas vezes promove a troca de crianças, por exemplo, a Dama do Lago, que capturou e tornou-se mãe de Lancelot, herói do ciclo arturiano. O lobisomem. O lobisomem licantropo é um ser lendário com origem provável na mitologia grega para alguns e no chibungo africano para outros, e segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Trata-se de história muito comum na Europa do século XVI e que no sertão brasileiro mantém as mesmas prerrogativas, como um resíduo perfeito que migra de uma cultura a outra sem cristalizar. Acredita-se que quando uma mulher tem 7 filhas e o 8º filho é homem, esse último provavelmente será um lobisomem. A transformação do homem em lobisomem ocorre segundo relatos colhidos no Ipu, no Graça, no Mucambo e em Irauçuba, nas encruzilhadas em noites de lua cheia, por volta da meia-noite, depois de espojar-se em urina de animais e ser coberto por uma demoníaca manta de pelos. Virando bicho, ele corre a noite inteira por 7 cemitérios e, ao amanhecer, a fera torna-se novamente homem, arranhado pelos garranchos dos caminhos e sujo das imundícies que comeu. Talvez um dos únicos monstros que não passa por atualização. Interessantemente, é um monstro atemporal e encontradiço em lendas e causos de todas as áreas do Brasil. No Ceará, não seria diferente, pois foram encontrados relatos ainda no Campestre, na Serra da Meruoca, em Massapê e em 2 bairros de Sobral, com a curiosa e válida, ao campo dos estudos sobre o fantástico, a afirmação da presença de uma lobisomem mulher ou lobisomem fêmea. Existe ainda uma versão urbana como o lobisomem da RFFSA, monstro que habitava os vagões abandonados dos trens da Praça da Estação e que, nas sextas-feiras de lua cheia, emitia uivos aterrorizantes arrastando-se pelos vagões. Nota: a história de lobisomem mais famosa do Ceará é a história de Vicente Finim, Barbalha, Ceará.
Um senhor que, ainda menino, foi amaldiçoado pela mãe por causa de um falso levantado contra ela. Durante muitos anos, ele mesmo alimentou a história e se orgulhava de dizer que era um lobisomem. Muitos eventos e causos da região do Cariri confirmavam a história de que Vicente Finim realmente virava lobisomem. A criança perdida. Oriundos dos contos populares de Green Perrault, século XVIII, a criança perdida é sempre uma criança maltrapilha e faminta, encontrada em estradas e em florestas pedindo ajuda e procurando pela mãe. Sofre alterações na oralidade brasileira e cearense, chegando a confundir-se com a caipora. Sua ocorrência em solo cearense dá-se nas regiões de Mata Atlântica, onde ainda é possível observar pequenas florestas, como nas serras da Meruoca e da Ibiapaba. Registra-se uma variante dessa criança no Graça e no Mucambo, mas em vez de perdida na mata, a criança é vista vagando dentro do cemitério, procurando pela mãe. E quando as pessoas tentam levá-la para fora do Campo Santo, ela desaparece. Nota: ainda recorrendo aos irmãos Grimm e Charles Perrault, deve ser registrado que essas histórias envolvendo crianças perdidas e famintas em florestas têm a ver com os períodos de fome e miséria por quais a Europa passou nos séculos XIV e XV, quando ainda não se tinha a ideia correta do que seria uma criança ou mesmo do que era infância. Era um período em que reis e rainhas subiam ao trono com menos de 10 anos. Nesse contexto, meninos e meninas eram postos para trabalhar em serviços humilhantes e insalubres até para adultos, e, logicamente, eram comumente postos para mendigar e coletar frutas nas florestas onde eram violentadas e mortas, principalmente as meninas, como se registra em textos como Chapeuzinho Vermelho ou João e Maria. A mulher que virou porca. Também citada por Borges, a porca acorrentada, este é um monstro que já foi referenciado em regiões praianas do Ceará, em Camusim e na região do Acaraú, onde se fala de uma mulher que às sextas-feiras virava porca e passava a atacar os homens para possuí-los em orgias que os desfalecia ou matava. Há quem diga que isso ocorreu porque a mulher, quando jovem, desrespeitara a mãe e fora por ela amaldiçoada. Tal monstro tem incidência primeiramente na Amazônia e migra para o solo cearense na volta dos trabalhadores, os caçacos, que foram ao norte extrair borracha. Existe uma variante no Acre e em outra em Santo Amaro de Ipatinga, São Paulo. Nota: o porco, animal constante em inúmeros bestiários europeus e brasileiros, segundo Camara Cascudo, foi considerado como um animal impuro no Levítico e no Deuteronômio, pelo Antigo Testamento nas sociedades medievais e, logicamente, no Brasil do século XVI a XIX. Na Bíblia, o porco está referenciado como algo ruim. Seu caráter terrificante pode ser observado, por exemplo, em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marquez. Na personagem Úrsula, que vive com medo de os filhos nascerem com rabo de porco, porque casou com o primo de sangue José Acárdio Buendia. Júlia Lopes de Almeida, em sua coletânea Ânsia Eterna, apresenta um conto gótico intitulado Os Porcos, com uma das cenas mais grotescas da nossa literatura. A Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça, segundo dizem, é uma burrinha de cor preta ou marrom que, em lugar de cabeça, apresenta uma tocha de fogo. O aterrorizante animal possui ferraduras de aço ou prata e um relinchar estridente que pode ser ouvido de muito longe. Dizem que é comum também ouvir o animal soluçar como um ser humano, pois contam na tradição oral que a mula sem cabeça é, na verdade, uma mulher que, por ser amante de um padre, torna-se este medonho animal. Há relatos de mula sem cabeça no Jordão, na Meruoca e na estrada de Massapê. Nota: tal monstro foi retratado e ou ficcionalizado pela primeira vez em 1887, nos contos de Oliveira Paiva, em sua coletânea publicada postumamente pela ACL em 1976. Em Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato,
A mula sem cabeça e outros monstros do nosso folclore são apresentados como parte do universo infantil brasileiro. A Menina Perdida de Porteiras. História de uma menina de uns 7 anos que veio com os pais da banda de Exu, Pernambuco, para as romarias a Padre Cícero Sem Cabeça ou da Pedra, na cidade de Porteiras. A menina se perdeu. Muita gente acredita que ela passou a morar dentro da pedra. Na verdade, há quem diga que a pedra tem dentro dela estranhos habitantes. Quem colocar o ouvido nas suas rachaduras ou brechas, segundo os moradores da localidade, pode ouvir claramente a zoada de pratos e talheres sendo postos na mesa para refeições dos misteriosos moradores daquela pedra, entre eles a menina perdida. A pedra branca e suas estranhas criaturas noturnas dominam aquelas paragens, e as histórias de cada dia se reproduzem. Nota: há muito tempo no Ceará, uma criança se perdeu na mata. Todos ajudaram a procurá-la, mas ninguém a encontrou. Aflita, a mãe fez uma promessa a São Francisco. Passado muito tempo, já tinham perdido a esperança de encontrá-la viva. Eis que a criança aparece e, apesar de ter ficado tanto tempo perdida na mata, encontrava-se em perfeita saúde. Contou ela que durante todo o tempo em que esteve perdida, um bom velhinho lhe protegeu e alimentou. A mãe então foi cumprir a promessa, levando a criança à igreja para agradecer a São Francisco. Quando se postaram diante da imagem, a criança exclamou: "Foi ele, mamãe. Ele foi o velhinho que cuidou de mim." A imagem era ninguém menos de São Francisco. História registrada em Canindé, Ceará. O Goiabão. Contam que o ginásio paroquial de Missão Velha, aberto na década de 1940, foi um colégio religioso e abrigava padres maristas e frades para estudos dos missionários. Um dia, um dos religiosos que ficavam lá morreu. Dizem que o espírito do homem retornava no avançar da noite para assustar as pessoas que passavam pelas ruas próximas ao ginásio, mas de uma forma incomum. Ele ficava sentado no muro, com uma perna dando para a rua Dom Bosco, numa esquina, e a outra para a esquina da rua Coronel José Dantas. Diziam que era um negócio horrível, estranho. Ninguém queria passar por debaixo das pernas do goiabão. Contra o memorialista missão velhense Bosco André. Além do tamanho da visagem, o apelido de goiabão surge porque, segundo a crendice dos moradores, ele aparecia no entorno dos lugares onde morreu, debaixo de um pé de goiaba, dentro do colégio. Nota: em Sobral há um edifício apelidado curiosamente de Goiabão. Qualquer relação com o monstro de Missão Velha será mera coincidência. O Gritador. No sertão do Ibiapaba, essa história tem a ver com o dia que um pai, matando um porco para uma festa sem querer, acertou o filho com um machado ou mão de pilão. Depois disso, enlouquecido, saiu correndo pedindo ajuda para salvar a criança, mas inutilmente. Nas histórias, é apenas a voz de um homem que passa gritando por ajuda em horas grandes, 3, 6 e 12, em locais ermos. O gritador é registrado em Tianguá, em Ubajara, no Ipu, no Jordão, na Meruoca e em outros lugares próximos a Sobral. Há uma variante, a lenda do bradador, que corresponde a uma alma penada que sai vagando pelo mato às sextas-feiras depois da meia-noite. O motivo de ter sido devolvido à terra depois de enterrado é o morto não ter pagado todos os seus pecados. Existem muitas variantes do gritador no Brasil. Por exemplo, o Zé Capiongo do Vale do São Francisco. Existe também em Santa Catarina e no Piauí. A versão mais próxima do Ceará é exatamente essa em que o homem não apenas grita, mas como punição carrega outro nas costas, alguém que ele mesmo matou. Nota: nas histórias de assombração, na literatura do medo ou no fantástico, a loucura é um dos elementos mais importantes. O diabo está ligado à loucura. A loucura é o próprio mal. Todorov, em seu famoso ensaio sobre o fantástico, coloca a loucura, as psicoses e nevroses como temas ligados ao fantástico, apesar da psicanálise freudiana. É possível considerar como variação do gritador a história do assoviador.
Também encontra disso nas áreas de praia e nas veredas do sertão. A Mata dos Abraçados. História muito antiga, coletada junto a moradores das localidades de Campestre e Pedra de Fogo, na zona noroeste do estado, em regiões de pé de serra. A Mata dos Abraçados trata-se de uma mata ou floresta viva, nos moldes de Tolkien, ou seja, um lugar de mata fechada em que as árvores são tão grandes e assustadoras que é melhor não entrar e nem se aproximar delas. Ficam muito próximas umas das outras, como num gigantesco abraço. Isso faz com que, em horas de vento forte, as árvores, ao balançar, sussurrem, imitam gemidos, como se estivessem falando e sofrendo abraçadas. Muitas crianças se perderam nessa mata ao longo dos tempos e podem estar até hoje dentro dos troncos das árvores. Nota: desde o início dos tempos, época em que histórias passaram a ser contadas para representar os dramas do próprio ser humano, a oposição campo versus cidade esteve demarcada. Por um tempo, os campos, a selva, a mata representaram o mal, inclusive nos contos de fadas até o século XVIII. Com o advento do romantismo, o mito do bom selvagem fará das matas e do sertão o lado homem puro. A cidade, por oposição, abrigará os homens viciosos e maus. O corpo seco. Dizem que o corpo seco é, na verdade, o espírito de um homem que recebeu a maldição de ficar vagando pela noite, porque em vida cometeu pecado imperdoável, e seu corpo não é aceito nem por Deus nem pelo diabo, já que a própria terra o rejeita. Relatam pessoas de Santana e de Sobral que quando o homem comete um pecado que não tem nenhuma hipótese de ser perdoado, depois que morre, o seu espírito não é aceito por Deus. Ele é enterrado, mas a terra não come seu corpo, como se estivesse com nojo daquele pecado. Assim, seu corpo seco, só em pele, músculos secos e osso, sai do local onde estava enterrado e fica vagando durante a noite. Nota: há uma variante em São Paulo sobre um alemão que fez promessas a Nossa Senhora Aparecida e não pagou. A punição foi virar corpo seco. Muitos dizem já ter visto esse homem cadavérico pedindo carona aos caminhoneiros para tentar chegar em Aparecida do Norte e pedir perdão à santa. O bicho da água verde. Há muitos anos, décadas de 60 e 70, a pequena cidade serrana de Palmácia, localizada no maciço do Baturité, foi manchete em jornais do Brasil inteiro. Eram os terríveis e misteriosos avistamentos de uma criatura verde, monstruosa, que rondava as águas do açude Botija, na fazenda Água Verde. As descrições eram terrificantes e fantásticas. Para uns, era uma tartaruga gigante com chifres, outros, um milenar dinossauro iridescente, uma cobra gigantesca ou mesmo um alevino medonho, gigante, de chifres e de um olho só como um boi da água. O que mais se garantia era que o bicho vivia na água, mas vinha à superfície em vez em horas da tarde e da noite. A população foi logo proibida de mergulhar e as autoridades foram chamadas. Policiais vieram e varreram o açude de balas. Uma semana depois, foi encontrado nas margens um enorme jacaré, completamente disforme, como se tivesse sofrido uma mutação. No entanto, os relatos de avistamentos da criatura estranhamente continuaram. Nota: em Sobral, a Lagoa da Fazenda e o próprio rio Acaraú podem ser considerados, nas histórias dos passados, locais de avistamento de seres aquáticos estranhos ao mundo real. Na cidade de Forquilha, nos anos 60, houve boatos de um homem esverdeado e cheio de escamas que saía do açude e rondava as casas. A procissão das almas. Dizem os moradores mais velhos da Avenida Padre Mororó que meia-noite, no dia de finados 2 de novembro, ninguém deve ficar no meio da rua, pois lá de dentro do cemitério, das profundezas da terra, surge uma procissão bestial de almas que, em bloco, se dirigem em alta velocidade de ventos, derrubando as coisas e arrastando tudo que estiver pela frente em direção à Catedral da Sé. Lá elas voam aos gritos nas portas da catedral, que não é aberta em hipótese alguma. Sem poder entrar,
elas se chocam na porta e imediatamente viram cinza. Pessoas que se atrevem a bisbilhotar para ver as almas em procissão ficam cegas, surdas, mudas ou loucas. No dia seguinte, as cinzas são varridas pelo sacristão e colocadas em um enorme pote de cerâmica e lá ficam até que venha o carnaval. Nota 1. A cidade de Camusim registra uma procissão semelhante a esta. Muitas pessoas relatam já ter ouvido os cânticos e visto de longe uma procissão com muitos indivíduos rezando, encapuzados e se arrastando lentamente perto do cais vindo da igreja matriz. Ao se aproximarem para assistir ao rito ou fazer parte dele, a procissão misteriosamente desaparece e tudo fica em silêncio. Uns dizem que são as próprias almas que vêm do outro mundo em desfilada solene e grave. Aparece o cortejo em determinado dia da semana, entre tantas e tantas horas da noite. Aparece, surge de repente como uma visão espectral iluminada de clarões sinistros no meio de uma monotonia pesada, soturna. Nota 2. A procissão das almas é notadamente a mais sinistra expressão de religiosidade brasileira. São comuns lendas e superstições que obviamente surgiram em torno de uma cerimônia tão original e assustadora. O estranho cortejo arrepia os cabelos às pessoas timoratas. O Carneiro Dourado. Em uma das tantas lendas da Pedra Branca, no município de Porteira, Ceará, dizem que nas noites escuras muita gente chegou a ver um carneiro encantado, um carneiro de ouro, indo do sítio Santo Antônio, extremos da ferradura formada pela Chapada do Araripe, ao sítio Saco e adjacências. Segundo dizem, o carneiro dourado desfila suavemente sobre uma corrente de ouro suspensa de um pontal a outro da serra. A lenda do carneirinho de ouro também é observada na cidade de Oeiras, Piauí, e seria um carneiro dourado com uma estrela de brilhantes na testa. A tradição nos conta que aquele que conseguir pegar o carneirinho ficará muito rico. Nota: conotado com uma imagem de humildade, inocência e desprendimento dos bens terrenos, o carneiro apresenta-se como um animal suscetível de espelhar e moralizar a sociedade rural em que vive. O chorão da cajazeira. Existe uma lenda em Pentecoste baseada em fatos reais, dando conta que há muitos anos pai e filho brigavam constantemente, pois o jovem não obedecia. E certo dia, após mais uma discussão violenta, o rapaz esfaqueou o pai covardemente até a morte. Depois disso, o rapaz fugiu para o norte. Tempos depois, arrependido, retornou ao antigo lar para pedir desculpas aos irmãos e à mãe, mas já era tarde. Ela havia morrido e os outros familiares tinham ido embora. Sozinho, sem parentes e amigos, entrou em uma profunda depressão, lastimou e chorou até o dia de sua morte. Depois disso, o que se sabe é que lá no pé de cajá, onde sentou e morreu, quem passa perto escuta o choro, a dor, o lamento. Surgiu a denominação Chorão das Cajazeiras. Moradores relatam que, perto da meia-noite, choros e lamentações vêm de dentro da árvore. É terrível, aterrorizante. Falam se benzendo e olhando para o lado, onde se pode ver ainda a sombra da cajazeira assombrada. Nota: registra-se ainda no Ipu que um homem de aspecto horrível passa chorando pelas ruas de madrugada, o chorão do Ipu. Dizem que matou um amigo ou parente e por isso lamenta mesmo depois de morto. É talvez uma variação da mesma história de Pentecoste. O boi milagreiro. Trata-se do boi mansinho, um belíssimo boi zebu, preto, que foi presente de Delmiro Gouveia para o padre Cícero. Quem tomava de conta era o beato José Lourenço. Em ritos pouco religiosos, a urina do boi era bebida porque, segundo alguns, fazia milagre. Floro Bartolomeu, deputado federal, não gostou do culto feticista que faziam ao boi. Mandou matar o mansinho em setembro de 1923, segundo historiadores, e servir pedaços dele ao beato, a quem mandou prender. O beato, embora preso por 17 dias sem pão ou água, não comeu. Alguns cangaceiros comeram do boi fantástico com a intenção de obter dons sobrenaturais.
Depois desse episódio, o poder do Beato cresceu mais ainda e o sítio Caldeirão aumentou. Por ordem do ministro da Guerra de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, em 10 de maio de 1937, 3 aviões jogaram bombas no sítio Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, matando cerca de 700 pessoas. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Caldeirão. O Beato escapou, esgueirando-se pelas pedras e cavernas para morrer de peste bubônica em 12 de fevereiro de 1946. Alguns seguidores mais próximos disseram ter visto na tarde desse dia o boi mansinho levando o Beato no lombo para o céu. Daí por diante, surgiram relatos da presença do boi milagreiro na região do Araripe. Nota: oficialmente, a cabeça do boi mansinho está exposta no Museu Caldeirão, no Crato, onde pode ser vista e cultuada por todos. O fantasma do Teatro São João. O Teatro São João, em Sobral, é o segundo mais antigo do Ceará, construído durante a maior seca dos séculos de 1877 e 1879, por iniciativa de um grupo de jovens, entre eles o escritor Domingos Olímpio, que criou a União Sobralense especialmente para este fim. Inaugurado em 26 de setembro de 1880 e tombado como patrimônio estadual em 30 de novembro de 1983, foi completamente restaurado entre os anos 2000 e 2004. De estilo arquitetônico neoclássico com palco tipo italiano e plateia em formato de ferradura com balcões, o Teatro São João foi construído acompanhando a tendência europeia que foi adotada em vários teatros do Brasil e tornou-se importante referência histórica, cultural e artística do Estado. Em 2003, quando tentei encenar neste teatro a peça Luzia o Homem, pelo centenário da obra, o prédio estava muito deteriorado. Alguns funcionários mais antigos, com os quais pudemos conversar, relataram já ter visto o vulto de um homem alto, de chapéu dobrado, andando pelo pavimento superior do teatro, como se estivesse inspecionando tudo. Mais recentemente, o funcionário Michael Rocha relata a história de um engenheiro que trabalhou na reforma e se matou por causa de dívidas ligadas ao teatro. Segundo ele, este homem passou a aparecer no palco e na parte de cima. Só depois de muita reza, o espírito acalmou-se e foi embora. Outros dizem que o fantasma que ainda aparece é do próprio Domingos Olímpio, escritor do romance Luzia Homem, livro famoso do autor que fala sobre a seca de 1878 em Sobral. Nota: outra história famosa de teatro assombrado no Ceará é a história da bailarina azul, que faz estranhas apresentações para funcionários ou espectadores desatentos do teatro. Os relatos são de que tudo começa com uma estranha corrente de frio, depois uma música baixa e quando de repente se pode observar no palco os passos de uma bailarina. Funcionários dizem que já viram a estranha moça, alva, pálida, de silhueta fina, bailando sozinha no meio do palco. Uma ex-diretora do teatro, Selma Santiago, que estudou comigo no Instituto Dragão do Mar, confirma que eram muito comuns as histórias e aparições da bailarina azul. Segundo alguns pesquisadores, a bailarina azul, se existir, seria o espírito de uma ex-professora de dança, Maria Amélia, que enlouqueceu e parou de lecionar. Depois de morrer, dizem que seu fantasma passou a visitar o teatro, gerando essas histórias. A escritora Socorro Acioli, que é a cabeça do santo, a partir das histórias da bailarina azul, escreveu o romance A Bailarina Fantasma. A Botija. Embora não seja necessariamente sobre um monstro, sobre um demônio, uma das histórias mais interessantes contadas em qualquer cidade do interior é a da botija de ouro, dos patacões que os ricos avarentos enterravam ao longo da vida. Logicamente, também podem ser moedas de prata, sacos de joias, talheres de cobre ou de prata, etc. O que se sabe é que seres sobrenaturais, almas, espíritos, visagens aparecem normalmente em sonho, seja de dia ou à noite, para indicar ao escolhido, geralmente homem, a existência de uma botija, bolsa, caixote, panela ou garrafa, cheia de ouro, escondida em determinado lugar,
casa velha, quintal, pé de árvore, cemitério, que deve ser desenterrada à meia-noite. Surge o sobrenatural, pois o aviso muitas vezes vem em sonho ou em forma de fogo fátuo, ou ainda por meio de alguma assombração que avisa ao escolhido lugar. No entanto, há interditos. A pessoa que for desenterrar a botija precisa superar alguns obstáculos. Por exemplo, deve cavar à meia-noite embaixo de uma árvore, numa encruzilhada, no cemitério, e não prestar atenção aos demônios que surgirem para assustá-lo. Quando se consegue tirar a botija, é preciso mudar de cidade, pois, segundo dizem, quem acha uma botija em determinado lugar não pode gastar o dinheiro ali. O que se sabe é que sempre haverá botijas, hoje menos, e menos gente para desenterrá-las. Nota: muitas dessas histórias, inicialmente, segundo pesquisadores, estão ligadas à Igreja Católica, por exemplo, aos padres jesuítas que teriam enterrado dobrões de ouro próximo a seus conventos, pouco antes de serem expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal, o secretário de Estado do Reino de Portugal. Outras têm a ver apenas com velhos ricos, às vezes coronéis miseráveis, que não guardavam dinheiro em bancos, mas enterrado em algum lugar da casa ou próximo a ela. O pagão demoníaco. Por muitos séculos, disseminou-se a ideia de que a criança recém-nascida que não fosse batizada até os 7 meses e viesse a morrer, a alma não se salvaria. E por causa desse relaxamento dos pais, a criança viraria um pagão, um tipo de monstro ou entidade demoníaca que passaria a perseguir e até matar outros bebês em igual condição, ou seja, sem o batismo. Os relatos são mais comuns em cidades do Nordeste brasileiro, por isso divulgamos aqui a história contada aos nossos pesquisadores na cidade de Irauçuba, Ceará, em distrito relativamente próximo ao município de Sobral. O cidadão, já idoso, disse que nos anos 60 vinha da casa da namorada e tinha que atravessar um baixio, onde havia uma lagoa, onde as pessoas já diziam que aconteciam coisas de cunho sobrenatural, ou seja, visagem. Ele disse que era uma noite de lua bem clara, com a estrada bem iluminada, e que ao chegar perto de uma pontezinha já no caminho de casa, ele ouviu o choro de uma criança atrás de um pé de croatá. Ele afastou as folhas espinhosas e viu que era um bebezinho, bem alvo, que ele logo pegou nos braços e tentou cobrir com sua camisa para a criança não morrer de frio. A caminho de casa, ele percebeu que nos braços dele a criança ia crescendo, já não tinha mais pernas nem corpo, era só uma imensa cabeça de olhos sangrentos enormes e dentes afiados, que olhavam para ele como se fosse o próprio Satanás. Ele jogou a cabeça no chão e saiu correndo com estranha sensação que aquela cabeça enorme vinha bolando ou voando atrás dele. Quando chegou em casa, não viu mais nada. Seus pais apenas disseram que ele tinha visto era o pagão, comedor de criança, que buscava a direção de alguma casa da vizinhança que tinha bebê recém-nascido e sem batizar. Nota: o batismo como sacramento sempre gerou polêmica ao longo dos tempos, mas foi na década de 80 que a Igreja insistiu tornar mais clara a urgência do batismo. Trata-se realmente de uma tradição antiquíssima da Igreja que, porém, teve sua prática reduzida ao longo dos anos. Assim, é fácil compreender por que surgiram histórias condenando que fosse pagão. A oralidade fez o resto. A velha de chapéu ou a mulher do chapéu grande. No imaginário sertanejo, a velha de chapéu é uma das representações da fome e até da morte. Descrevem-na os que a viram como uma mulher em idade avançada que anda pelas ruas de chapéu estendido pedindo comida. Para muitos, é a personificação da fome, um dos maiores dramas vividos em alguns estados nordestinos no passado. Trata-se de uma velha alta, esquelética, com o vestido todo branco, mas bem surrado, com um grande chapéu de palha na cabeça. Em nossa pesquisa, apenas 2 pessoas de idade muito avançada, moradoras do sertão, citaram a velha do chapéu. Nota: na obra de Ariano Suassuna, no tocante à oralidade de estados como Pernambuco e Paraíba,
A fome e a morte são representadas ainda pela moça Caetana. No romance A Casa, da escritora cearense Natécia Campos, essas duas figuras sobrenaturais estão referenciadas. O Cavaleiro de Branco. Contam que, próximo ao Graça, havia uma fábrica de cachaça que estava dando muito dinheiro ao seu dono. Além da cana-de-açúcar, inúmeras outras atividades eram cultivadas em torno da fazenda, que, por sinal, tinha uma produtividade bastante extensiva, chegando até mesmo a ser exportada pela linha férrea que interligava a cidade do Cariré ao porto de Camusim, cujo destino final era a Europa, mais precisamente a França, grande consumidora de aguardente e licores brasileiros no século XIX. Vê-se com isso como o lugar era promissor, tanto que atraía grandes levas de trabalhadores para a região. Mas um dia, segundo alguns moradores contam, e conforme se registra no CD Visagem, Memória Oral do Ceará, um cavaleiro todo de branco, caolho, em um bonito cavalo, muito bem vestido, apontou na estrada de terra que divisa os municípios, perguntando onde ficava a fazenda do coronel. Indicaram-lhe e ele, com velocidade inexplicável, chegou ao seu destino. Horas depois, deu-se lá na fábrica uma grande explosão, segundo contam os mais velhos. O incêndio na fábrica de cachaça representa para moradores antigos um divisor de águas nessa história. Depois do ocorrido, muitos outros acontecimentos estranhos em torno do lugarejo passaram a se apresentar de maneira mais frequente. Casas e coisas passaram a pegar fogo, histórias de botija e de lobisomem e outras visagens se intensificaram como gemidos vindos da sala da caldeira, da fábrica e da casa grande, além de relatos de pessoas que juram que de tempos em tempos a fábrica continua apitando, chamando os trabalhadores. Todos eram convictos em dizer que o Cavaleiro de Branco era o cão, que foi atrás do coronel para cobrar uma dívida de um pacto rompido. Nota: na Serra da Meruoca há relatos de um cavaleiro todo de branco e um belo animal que desce silenciosamente em direção a Sobral, mas que some no meio do caminho na última ladeira antes de entrar na cidade. Na literatura, por exemplo, em A Relíquia de Estas de Queiroz, é também um cavaleiro, a personificação do mal. A Serpente da Lagoa da Fazenda. Dizem que havia, no início do século XIX, na região onde se localiza a uva, uma imensa e próspera fazenda. O coronel, homem de muitas posses, tinha uma enorme implantação que era irrigada exatamente com a água da lagoa. Por isso, a denominação Lagoa da Fazenda. Ele possuía muitos trabalhadores, inclusive escravos, e para que os trabalhadores não se divertissem na lagoa e nem pescassem, mandou trazer da região norte um enorme sucuri ou cobra de veado. Muitos eram os causos ligados ao estranho animal, mas um deles chamou mais atenção. Dizem também que um dia, em uma missa na capela que hoje pertence à universidade, a filha do coronel, recém-parida, estava amamentando seu bebê e não percebeu que a serpente entrara na igreja sorrateiramente e se postara junto ao altar. Depois de muito falatório do padre, a jovem dormiu amamentando o filho, quando de repente alguém gritou que a cobra demoníaca estava mamando no peito da moça enquanto pôs o rabo seco na boca da criança. Tentaram matar o terrível animal, mas ela conseguiu se esgueirar e descer para o fundo da lagoa, que na época era bem mais próxima. Com o passar dos anos, a imensa cobra triplicou de tamanho. Muitos relatos foram feitos, na época, de avistamento da serpente e de desaparecimento de pessoas, principalmente de crianças. De tempos em tempos, há quem diga ter visto a velha serpente que fantasticamente dormia no fundo escuro da lagoa da fazenda. Nota: a maioria das histórias brasileiras ligadas a serpentes enormes que habitam lagos tem inspiração indígena, as sucuris da Amazônia e do Pantanal.
Mas na Europa, Reino Unido, especificamente nas Terras Altas, Escócia, a relação é com o monstro do Lago Ness. O primeiro avistamento aparece descrito na obra literária Vida de São Columba, um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 d.C. e que se mudou para a Escócia. O religioso columbano descreve como salvou um picto que nadava no Lago Ness das garras do monstro em 565 d.C. O monstro se aproximou dele, mas com sua voz potente amedrontou e repeliu a enorme criatura. A serpente de Jericoacoara. Há quem conte nas comunidades upreais de Joca de Jericoacoara que aquele lugar já foi um reino, Atlântida, onde uma princesa que ali vivia na origem do povoado foi enfeitiçada e, consequentemente, transformada em uma cobra horrível, uma serpente com escamas douradas, nadadeiras enormes, mas com a cabeça e os pés de uma linda mulher. Ela vive em forma de serpente sobre o serrote do farol, nas águas de Jericoacoara, e passeia a noite na Pedra Furada. Por causa desse fantástico animal, muitos turistas se aventuravam em passar a noite pela Pedra Furada e acabavam desaparecendo. Segundo os mais velhos do lugar, somente pescadores, para a princesa ser desencantada, é preciso haver um sacrifício humano, um ritual em que o sangue de um belo homem será aspergido sobre a cabeça dela. Logo a cidade encantada e a princesa voltarão a existir. Enquanto ninguém fizer isso, a serpente continuará aprisionada no feitiço e rondando perigosamente a cidade. Nota: as histórias de mulheres transformadas em serpente estão ligadas ao ciclo português das Mouras, histórias da Península Ibérica em que cultura árabe tem forte incidência. Existe, por exemplo, na tradição oral, a lenda da Moura Torta, história de uma bruxa que aterrorizava as princesas e príncipes, lançando-lhes horríveis feitiços. No Brasil, o texto Cobra Norato, do modernista Raul Bopp, também traz esta referência. Cobra Norato ou Norato é, segundo a lenda da Amazônia, uma serpente encantada que vivia com a irmã gêmea, Maria Caninana, no fundo de um rio. Dizem que o Norato fez amizade com um soldado que o ajudou a quebrar o encanto, transformando-se finalmente em um homem pelo resto da vida. Agradecemos sua leitura. Siga o Instagram Coletivos Olhos e curta esse vídeo. Obrigado.